Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo, levar até você para que você tenha a oportunidade de conhecer um pouco mais. Nós já tivemos aqui recebendo os reitores das principais universidades e faculdades do estado do Rio Grande do Sul e hoje vamos falar sobre educação. E eu posso dizer que olha, um grande centro de ensino, de excelência, porque tem um filho que está se formando agora na Unilassalle. Estou falando da Unilassalle e estou tendo o prazer de receber aqui o reitor Paulo Fossati. Reitor, muito obrigado pela presença, prazer muito grande recebê-lo no nosso programa Ponto de Vista. Seja bem-vindo. Obrigado, Milton. Eu também agradeço essa oportunidade. Obrigado aos telespectadores por esse momento de podermos partilhar um pouco da nossa experiência, do nosso métier em educação e principalmente sobre a história do nosso Unilassalle Canoas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aos nossos telespectadores para que eles possam conhecer um pouco melhor esse trabalho, né? Esse grande polo, digamos assim, de educação que é o Unilassalle. Mas a sua trajetória, né? O senhor falava aqui, antes de nós iniciarmos o programa, faço questão que o telespectador tenha essa oportunidade de conhecer um pouco dessa experiência, né? O senhor, nessa relação com Moçambique, com o Nordeste do Brasil, enfim. Bom, eu gostaria de começar então um pouquinho dizendo da nossa instituição. Sim. Ela tem 300 anos de história. Começou na França com a grande necessidade da educação, Milton. O nosso carisma é educação em todos os níveis de ensino, naquela concepção de onde nós tivermos alguma pessoa para educar, alguma pessoa carente de informação, aí tem razão de ser, temos razão de estarmos enquanto lassalistas. Dentro dessa concepção, a minha trajetória pessoal, eu busquei sempre a formação para, de fato, dar respostas e respostas de qualidade para a educação. Então, a minha formação passou pela filosofia, pela teologia, pela psicologia, mestrado em psicologia social e institucional, pós em gestão e doutorado em educação. Dentro desse cenário, desta formação, tive o privilégio de passar 8 anos na mantenedora, coordenando a rede de escolas e instituições lassalistas, obras sociais e universidade, aqui no sul do Brasil, norte e nordeste, e também na nossa missão em Moçambique e África. Aqui no Brasil nós estamos em 11 estados da federação. E desde 92, atendendo um pedido da igreja, nós estamos dando a nossa contribuição enquanto igreja na educação no país Moçambique. Hoje em Moçambique nós atendemos ao redor de 6.000 alunos. Olha só. E totalmente carentes. Procuramos dar uma boa contribuição na educação integral, a educação e formação para a saúde. Hoje Moçambique é o segundo país com maior índice de HIV positivo e lá nós estamos inclusive com pesquisadores do Unilassalle Canoas, dando todo um trabalho, uma pesquisa sobre formação e saúde para ajudar aquela população. Então a minha experiência passa pela universidade, por obras sociais, já fui diretor de escola assistencial em Niterói e Canoas, coordenei o trabalho da província em educação, passando pelas obras assistenciais aqui do Sul, obras do Maranhão, Pará, onde ainda hoje trabalhamos, e ainda hoje eu desenvolvo pesquisa no Maranhão com formação de professores. Porque eu procuro integrar não só enquanto reitor, administrador, mas também me mantenho vinculado enquanto pesquisador. Além de reitor, eu colaboro enquanto professor no nosso mestrado em educação e desenvolvo pesquisa na formação de professores. E formação de professores hoje nós sabemos que é uma grande necessidade e ao mesmo tempo um grande problema social. Nós procuramos aí principalmente trabalhar a questão que move um educador hoje no século XXI.
qual é a produção de sentido desse educador para uma sociedade do século XXI, o que nos move a dar-nos o nosso melhor, o nosso tempo, as nossas energias, a nossa intelecção, o nosso afeto, enfim, entregar toda uma vida para a educação. Então eu procuro pesquisar o que move um professor moçambicano, o que move e dá sentido para um professor do Nordeste do Brasil e o que dá sentido e nos mantém enquanto educadores aqui no Sul do Brasil. Procuro fazer essa triangulação na formação de professores e aí dar a minha contribuição também enquanto pesquisador, além de reitor do UniLaSalle Canoas. Muito bom. Eu tenho conversado muito, reitor Paulo Fossati, com o senador, quase que semanalmente, com o senador Cristóvão Buarque. Principalmente, eu tenho dado uma ênfase muito grande nessa questão da educação. Eu acho que nós, que temos essa responsabilidade na mídia, e a mídia poderia, né, eu acho que dedicar um pouco mais do seu espaço na rádio, na televisão, nos jornais, nas revistas, enfim, focar mais em cima da televisão, né? Nós trabalhamos muito em cima hoje, lamentavelmente, no processo de comunicação nesse país, em cima de pontos do Ibope. E pontos do Ibope a qualquer preço. Não interessa o que vai para o ar, se é um lixo, se é sensacionalismo, se é tragédia, que se trabalha muito em cima disso. E sou um crítico muito forte em cima disso. Eu acho que nós teríamos que dar um viés, né, um espaço maior no sentido da educação, preparando o futuro desse país, dos jovens que estão aí surgindo. Eu digo isso porque eu lhe levanto uma questão para o senhor que me preocupa muito. Segundo o levantamento agora recente, reduziu 50% o número de pessoas na busca de vestibular para pedagogia. Quer dizer, isso é preocupante nesse país, né? As pessoas não estão mais querendo ser professores, primeiro, pela desvalorização, desqualificação por parte do Estado, do poder público, principalmente. Porque a iniciativa privada está fazendo a sua parte. Está aí, por exemplo, o UniLaSalle, que é um exemplo, né? Como é que o senhor avalia essas questões da educação? Essa é uma questão séria. Eu, de fato, acredito que nós mudaremos um país, mudamos uma sociedade, mudamos as pessoas pela educação e educação de qualidade. Os países mais desenvolvidos, eles fizeram uma escolha e uma escolha inteligente pela educação. E aí investiram tempo, investiram programas, investiram valores para que, de fato, a partir da educação nós pudéssemos transformar as pessoas e a sociedade. Essa, inclusive, é a nossa missão do UniLaSalle. Formar pessoas para transformar a sociedade através de uma educação de qualidade. Por um outro lado, nós sabemos que enquanto nós não tivermos prioridade para a formação de educadores, nós estaremos aí com uma grande chaga social e repetindo e multiplicando vários problemas. Porque a base de inúmeros problemas está o quê? Na falta de uma educação de qualidade. Nós, laçalistas, desde as origens, o UniLaSalle nasceu enquanto a educação superior em 76. Estamos esse ano celebrando os 35 anos. 35 anos. E lá nós já começávamos com o curso de Estudos Sociais, Letras e Pedagogia. Preocupados com as licenciaturas, preocupados com a formação de educadores. Inclusive, hoje nós participamos da rede internacional laçalista, nos dividimos por regiões, e a região latino-americana e Caribe, nós temos como prioridade número 1 a dignificação da docência. Porque nós entendemos que, para além dos muros laçalistas, enquanto nós tivermos qualquer professor, seja da rede particular, da rede pública, das organizações, qualquer professor que não tenha um salário digno, que não tenha um estatuto emancipatório da sua profissão, que não consiga falar com autoestima, com uma boa autoimagem de ser professor e se reconhecer como professor, nós entendemos que nós temos todas as razões para continuarmos lutando, para continuarmos ao lado desses educadores
que passam por inúmeras dificuldades, começando desde pelo salário. Desde pelo salário hoje que o professor está aí subjugado a múltiplas jornadas de trabalho, em condições às vezes subhumanas, conjugando estudo, conjugando família, conjugando trabalho. E essa é uma dificuldade que nos preocupa muito. Nós temos convênio hoje com 35 convênios, praticamente com mais de 30 países. Opa! O Unilassalle e muitos países. Agora eu acabo de voltar do Canadá e as universidades canadenses não entendem como é que os nossos professores, seja da rede pública ou particular, trabalham o dia todo e estudam à noite. A própria Europa, nós temos universidade em Beauvais, na França, os nossos alunos e professores na França apenas estudam no diurno. Não entende como é que o Unilassalle Canoas tem 60% dos seus alunos estudando à noite. Porque é um aluno que trabalha. Exatamente. Ele depende da sua renda para pagar o seu estudo. O meu filho está se formando no Unilassalle e trabalha durante o dia na Dell e faz faculdade, está se formando agora, Relações Internacionais no Unilassalle. Então eu digo, nossos alunos são heróis, nossos professores são heróis, trabalham o dia todo, estudam à noite e vão galgando. A minha pesquisa do doutorado mostrou uma das categorias do professor no sul do Brasil, e isso podemos inferir para o Brasil todo, um professor que trabalha de dia para estudar à noite. E o problema das licenciaturas não é só no sul do Brasil. O senhor se referia aí aos baixos índices de procura. Hoje nós temos um problema nacional da baixa demanda, baixa procura por todas as licenciaturas. No Brasil hoje, isso dados do Ministério de Educação, voltei ontem de Brasília, estávamos com o Luiz Cláudio, secretário da Educação Superior, e ele nos dizia que hoje já temos grande carência. Professores de Química não temos, professores de Física não temos, professores de Matemática também temos carência, ou seja, todas as licenciaturas estão baixando muito a demanda porque nós não temos estímulos. Se nós não tivermos, de fato, uma política pública apoiada pelas universidades, pelas empresas, pela sociedade civil, nós já estamos pagando caro e vamos pagar muito mais caro por não acreditarmos, por não apostarmos naqueles que formam em todas as profissões que são os nossos professores. Então, a bandeira da dignificação da docência, ela nos ocupa e nos incomoda, e eu creio que enquanto instituição lassallista, que nasceu já na sua vocação para formar pessoas, La Salle, em 1680, na França, se deu conta que os filhos dos artesãos e dos pobres estavam carentes de formação. E La Salle faz uma escolha por formar pessoas e, dentre as pessoas, formar educadores. Essa foi uma escolha intencional, uma escolha inteligente de formar pessoas para que essas formem os demais. E hoje a nossa grande preocupação é como nós cuidamos daqueles que cuidam dos nossos filhos, como nós formamos aqueles que estão encarregados de formar toda essa geração que está aí. Eu olho pela universidade, hoje nós temos 6 milhões de universitários nesse país. Como nós cuidamos da formação docente dos nossos professores da universidade? 6 milhões de universitários? 6 milhões de universitários no país. Envolvendo a rede pública também? Envolvendo a rede pública, particular, as faculdades comunitárias. Temos 6 milhões e 100 mil. Para a população que nós temos, qual é, o senhor que é um mestre nessa área, estamos longe de atingir o... Estamos muito, muito longe. Para te dar um exemplo, o novo Plano Nacional de Educação, que está agora em debate no Senado, tem como meta do Ministério de Educação, nesse Plano Nacional de Educação, até o ano 2020, nós queremos ao menos 33% dos jovens entre 18 e 24 anos, queremos esses jovens na universidade. Se nós conseguirmos 33% dos jovens entre 18 e 24 anos até 2020 na universidade, temos a esperança de ultrapassar os 10 milhões.
Ou seja, nós estamos muito, muito aquém para uma população no Brasil hoje. Batendo a 200 milhões? Batendo 200 milhões, 6 milhões de universitários. É um número muito, muito irrisório. Reitor Paulo Fossati, reitor do... Você que está ligando o programa agora, a TV Assembleia, Ponto de Vista, estou recebendo, muito prazer aqui. Olha, baita entrevista, muito conteúdo. Professor Paulo Fossati, reitor da Unila Salle. Professor reitor, lhe pergunto o seguinte, nós temos hoje nesse país, segundo me disse o senador Cristóvão Buarque, 75% de analfabetos funcionais. O que é analfabeto funcional para o telespectador ter uma noção? Nós não podemos dizer que está alfabetizado quem consegue ler. O analfabeto funcional é o grande problema de nós não sabermos interpretar, não sabermos exercer o nosso papel de cidadão, exercermos o nosso papel e o exercício da cidadania, que passa por ler, que passa por interpretar, que passa por um posicionamento diante da vida, diante dos fatos, e um posicionamento crítico com liberdade e responsabilidade. E quando eu falo em responsabilidade, lembro, por exemplo, Viktor Frankl, autor que eu estudo, filósofo e psicólogo existencialista, que diz: sermos responsáveis hoje é darmos conta daquilo que a vida exige nesse exato momento, nessas condições, nesse papel que eu sou convidado a assumir, que eu existo. Então, quantos analfabetos funcionais, porque não conseguimos nos posicionar, não conseguimos ter um senso crítico, não conseguimos fazer uma leitura emancipatória da vida, da história, dos fatos, dos acontecimentos. Então, não basta dizermos que nós temos uma população alfabetizada quando sabe escrever o seu nome, fazer uma sua assinatura, ou ler alguns números, ou conseguir ler para buscar o meu ônibus para o meu bairro, para a minha cidade. Isso não é alfabetização. E aí eu não tenho consciência da cidadania, e aí, inclusive, isso envolve até o processo eleitoral do país, né? Envolve tudo, porque nós precisamos, a nossa preocupação é formar pessoas. Está na filosofia lassalista, e eu sempre digo para os professores, para os alunos nas formaturas, que a nossa grande preocupação é formar pessoas. Não podemos apenas formar cérebros. Nós precisamos formar pessoas integralmente, que é formar para a inteligência, formar para um senso crítico, formar o nosso afeto, formar para as nossas escolhas, formar para os nossos sentimentos, e braços e pernas, que dizem um terceiro movimento, formar para a nossa ação. O que eu faço com essas ideias? Como eu avalio emocionalmente e como isso eu executo nos meus projetos. Agora, vocês conseguem fazer um trabalho lá, e eu gostaria de saber de que maneira isso é construído, né? Esse conjunto de relações, porque eu observo o seguinte: o aluno ele se forma no La Salle e não abandona a La Salle. Ele parece que tem algum vírus, no bom sentido, que ele fica com a ligação com a universidade. Geralmente o sujeito se forma e diz: pá, graças a Deus estou fora, não quero nem passar aqui na frente, estou fora disso aqui, não quero saber. Vocês conseguem fazer um trabalho que fica essa ligação do aluno com o La Salle, né? Nós temos um grande compromisso, eu diria, está no nosso DNA, formar para a vida. Inclusive, no próximo mês estamos lançando um livro, sou um dos organizadores, que nós temos como título Ensinar a Bem Viver. E quando nós nos preocupamos em ensinar a bem viver, nessa tradição de 330 anos de filosofia lassalista, que está nos nossos poros, eu sempre digo para os professores e para funcionários que nós precisamos, em primeiro lugar, para sermos fiéis à educação lassalista, trabalhar com o eixo da excelência. Nós precisamos dar o nosso melhor. Nós recebemos muito, fomos bem formados, bem preparados, precisamos dar o nosso melhor. Mas junto com a excelência acadêmica, que é sermos técnicos na nossa área e aí respondermos com qualidade, com competência, nunca esquecer o eixo da humanização.
E quando nós falamos em humanização, no Unilassalle, todos os funcionários, o guarda, a senhora da limpeza, quem te atende no balcão, o doutor, o pós-doutor, o professor, eu sempre digo, nós atendemos aqui pessoas, não atendemos números, não atendemos apenas um aluno, e critico o próprio termo aluno, sem luz. Todo mundo tem luz. Todos, então, são estudantes. E todos somos educadores e não apenas o professor. Na etimologia do professor, professor é aquele que professa. Eu tenho algo e eu posso professar na cabeça de um aluno sem luz e colocar luz sobre ele. Se nós trabalhamos na nossa filosofia, que é um encontro de pessoas, e a educação se dá num diálogo entre saberes diferentes entre duas pessoas, aí eu tenho um encontro de um educador com um educando, com um acadêmico. A lógica é diferente de estarmos diante de um aluno professor, ou sem luz, e o que professa para aquele que não tem luz. Dentro dessa lógica, eu sempre digo para os professores, conheça o teu educando pelo nome, olhe nos olhos dos nossos acadêmicos, sejamos de fato educadores. No Unilassalle, todo ato e todo gesto educa. A forma como eu acolho no pátio, como eu acolho no barzinho, como eu recebo uma pessoa, como eu atendo um telefonema, como eu me dirijo ao meu acadêmico, são atos educativos. Aí nós saímos de uma formalidade burocrática acadêmica, que eu sou o professor naqueles minutos em sala de aula, e transcendemos para todo um modo de existir enquanto lassalista que educa. E esse modo é que contagia. As pessoas que nos procuram e nos visitam dizem, mas aqui tem algo de diferente. Às vezes não sabemos nomear ou nominar. Não consigo nominar o que é o diferente, mas é um diferente que nós nos sentimos amados no Unilassalle, nos sentimos acolhidos, encontramos um clima bom, um clima que educa. Essa é a pedagogia e a espiritualidade lassalista, conciliando a excelência acadêmica com os processos de humanização que passam por todos nós. Professor, reitor, quantos alunos tem lassalistas aqui no Rio Grande do Sul? Hoje, no Rio Grande do Sul, nós temos obras assistenciais, nós temos escolas, educação formal, escolas de educação básica, ensino fundamental, ensino médio, e nós temos a universidade e a faculdade La Salle Estrela, isso no Rio Grande do Sul. Uhum. O conjunto Brasil, hoje, nós temos a La Salle Brasil, mais que 30 escolas, ao redor de 35 mil alunos nas escolas, em torno de 15 mil pessoas nas obras de assistência social e temos ao redor de 15 mil alunos na educação superior lassalista. Em Canoas, Unilassalle Canoas hoje contando graduação, MBAs, especialização, mestrados, a UNAT, Universidade da Terceira Idade, Poliesportivo, giram no Unilassalle diariamente ao redor de 11 mil pessoas. Olha só, e tem projeto para Temos projeto para construir um conjunto maior nessa área hoje da academia. Nós sempre a nossa grande preocupação é dar pequenos passos e seguros para garantir a nossa excelência. Qualidade, né? A nossa qualidade. O nosso grande diferencial é que a marca Unilassalle tem credibilidade. Eu sempre digo para os nossos formandos, ao entregar o certificado de formatura, vocês estão levando hoje um sobrenome internacional. Porque hoje a marca La Salle ela tem uma credibilidade ao menos em 80 países onde nós estamos. No mundo hoje nós educamos ao redor de 1 milhão de alunos em todos os níveis de ensino. Todos os níveis de ensino. Então, na educação superior hoje nós somos uma rede de 72 universidades lassalistas espalhadas pelo mundo. E a formação acadêmica, a formação dos docentes, dos professores, a exigência, como é que
que se apresenta o quadro de professores, por exemplo, da academia, da Unilassalle? Hoje, nós primamos para atender não só as exigências do MEC, o percentual de mestres e doutores. Hoje nós temos no Unilassalle ao redor de 230 professores, perto de 30% são doutores, a grande maioria mestres e um percentual pequeno ainda de especialistas. Mas nós sabemos que para ser bom educador não basta apenas a titulação acadêmica. Ser mestre ou doutor não garante a excelência acadêmica. Além da titulação, nós temos, pelo Núcleo de Apoio Pedagógico, acompanhamento sistemático a todos os nossos professores, porque toda a parte da formação lassalista, todos os processos de humanização, a formação pedagógica, por exemplo, eu recebo um engenheiro que tem uma formação técnica excelente, ele é doutor na sua área, na sua disciplina, mas ele não vem de uma formação acadêmica. E para a filosofia lassalista, para nós podermos de fato interagir com o nosso aluno, construir conhecimento e não apenas repassar informação, nós temos todo um trabalho de acompanhamento com os nossos professores, através de seminários, cursos, palestras. Aproveitamos o recesso acadêmico de julho, o recesso de final de ano, várias modalidades, inclusive em EAD, para dar essa formação didático-pedagógica e da filosofia lassalista para os nossos professores. Quando nós selecionamos professores, nós geralmente entregamos a proposta educativa lassalista, o manual docente, e aí nós já fazemos o primeiro convite para que ele vá se apropriando da nossa proposta educativa, do nosso projeto pedagógico, para que de fato faça jus àquilo que nós procuramos construir enquanto educadores lassalistas e não apenas um técnico ou um doutor dentro da nossa universidade. Porque existe, né? Isso é uma frase assim antiga. Olha, para você entrar numa universidade federal é difícil. Depois para sair é fácil. E ao contrário da universidade pública. Para você entrar é fácil, para sair é difícil. Isso eu acho que é uma bobagem, na verdade, ou não sei qual é a avaliação que o senhor faz sobre isso. O importante hoje é que nós precisamos da excelência acadêmica. Nós não podemos colocar um profissional no mercado com irresponsabilidade. Então, sempre a nossa orientação é jamais vamos nivelar por baixo. Jamais vamos nivelar por baixo. Vamos procurar dar todas as condições para os nossos acadêmicos, e inclusive com concursos de capacitação, cursos de nivelamento. Por exemplo, em português, hoje nós precisamos aprender a escrever. E os nossos acadêmicos, alguns chegam com grande dificuldade em aprender a escrever, aprender a calcular. Então nós temos nivelamento em matemática, em lógica, em língua portuguesa, produção textual, para dar esse suporte para que o nosso acadêmico possa avançar e possa continuar a sua trajetória e o seu currículo. Agora, jamais vamos formar alguém sem condição, porque nós somos responsáveis por aqueles que nós lançamos no mercado. E os cursos, professor? Por exemplo, esse curso que o Rui, meu filho, está se formando agora, esse ano, eu lembro que na época foi a primeira, eu acho que foi a primeira universidade. Nós somos pioneiros no Rio Grande do Sul. A URGS tinha e a Unilassalle foi a primeira. A URGS veio depois. Em relações internacionais. Relações internacionais, nós somos pioneiros. Unilassalle, né? Pioneiros no Unilassalle, como engenharia de telecomunicações, Unilassalle foi pioneiro. Psicopedagogia clínica institucional também fomos uns dos pioneiros. Então, Unilassalle também, olhando as demandas da comunidade. E aí está mais um princípio lassalista, que nós só temos razão de existir se nós estamos para atender às necessidades da nossa comunidade local, da nossa comunidade regional. Se um dia nós não atendermos mais às demandas da nossa comunidade, da nossa empresa, do nosso governo, precisamos repensar qual é o nosso papel enquanto universidade. E atendendo às demandas da comunidade, nós sentíamos na época que o Brasil estava crescendo no seu PIB, crescendo econômica, crescendo no desenvolvimento humano,
e nós estávamos nos abrindo para o mercado internacional e tínhamos demanda por relações internacionais. O Unilassalle se antecipou e é um curso que tem boa procura e uma excelente qualificação e já reconhecimento externo. Quais são os principais cursos lá, os principais que eu digo, os cursos mais procurados e o que tem de novidade aí pela frente? Olha, os mais procurados seguem uma tendência Brasil. Hoje, qual é a tendência Brasil? Número 1, administração. É o nosso maior curso no Unilassalle. Seguido por Direito no Brasil, também o curso de Direito no Unilassalle muito procurado. E depois nós vamos para o bloco hoje, como está decaindo muito as licenciaturas, por um outro lado, com a aceleração do crescimento, nós estamos atendendo uma demanda do governo, das empresas, com os cursos tecnólogos. Por exemplo, o curso tecnólogo em processos gerenciais hoje no Unilassalle é um dos mais concorridos. Nós chegamos a ter 4 candidatos por vaga em processos gerenciais. E assim como demais tecnólogos, por exemplo, recursos humanos junto com processos gerenciais disputa muito o número de vagas, atendendo essa demanda da população, porque o Unilassalle entende que ele precisa trabalhar o que nós chamamos na tríplice hélice. Nós só sobreviveremos e só atendemos a nossa missão se nós estivermos em parceria com o governo. E nós temos vários programas e projetos com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o governo municipal de Canoas, na formação, por exemplo, o governo municipal de Canoas com a formação de todo o quadro de professores da Prefeitura Municipal de Canoas. Hoje todos estão conosco em programa de especialização, programas de extensão e agora com o programa de incentivo para o nosso mestrado em educação. Então a parceria com o governo, a parceria com as empresas e com a comunidade faz com que o Unilassalle possa ouvir as demandas locais, seja do governo, seja das empresas ou da comunidade, e em cima disso nós organizamos o nosso PDI. Então um grande bloco hoje nós estamos com as engenharias, engenharia de telecom, engenharia de computação, engenharia ambiental, são cursos hoje muito procurados pelo Unilassalle. Uma infraestrutura boa tem a universidade? Uma excelente infraestrutura. O La Salle hoje está com os laboratórios moderníssimos, bem equipados, uma estrutura e infraestrutura com todas as condições para a excelência acadêmica laçalista. Para a excelência acadêmica laçalista. Inclusive, em engenharia ambiental, nós já estamos com laboratórios no Campus 2 em Nova Santa Rita, porque no Campus 1, centro de Canoas, está ficando pequeno. Então, nós temos no nosso PDI a nossa ampliação para o Campus 2 no município de Nova Santa Rita. E a tendência é essa de um campus daqui um pouco, daqui a alguns anos? A tendência é essa? A tendência é nós ocuparmos a área que nós temos na Quinta São José, Nova Santa Rita, para ampliarmos o Campus 2. Lá já temos a engenharia ambiental, lá já temos pesquisas com o nosso mestrado em impactos ambientais, pesquisas do curso de biologia, temos um centro saúde-escola, que atendemos toda a população carente do município de Nova Santa Rita, com os cursos de fisioterapia, curso de nutrição, curso de enfermagem, trabalho social, psicopedagogia, todo um trabalho social em Nova Santa Rita, já com uma clínica, uma unidade nossa, sem custo nenhum para a população. Nós temos um trabalho fantástico de atendimento à população na clínica integrada em Nova Santa Rita, atendimento gratuito a toda a população na área da saúde, clínicas integradas no campus em Canoas. Hoje nós agregamos no campus em Canoas, no prédio 14, sobre a BR aí na Federal, nós temos juizado especial civil, já com pequenas causas, o curso de Direito atendendo a população, o curso de Psicologia e Psicopedagogia dando atendimento clínico e terapia familiar para as famílias que necessitam desse apoio, o curso de Fisioterapia atendendo a comunidade, assim como o curso de Nutrição e curso de Enfermagem e Educação Física com avaliação clínica, avaliação física. Então temos todo um conjunto de disciplinas num trabalho multidisciplinar em atendimento à população.
e mais o nosso centro social em Niterói e Canoas, que atendemos lá por mês mais de 1.000 pessoas nas diversas áreas do conhecimento. Olha que espetáculo isso, hein? Eu não tinha conhecimento. Olha, espetáculo esse trabalho social. Isso aí proporciona a cidadania às pessoas que não têm acesso, inclusive com um trabalho de excelência, né? Profissionais preparados, qualificados. É a nossa grande preocupação, se o pobre, ele não é apenas pobre, ele foi empobrecido. E se nós, e de fato acreditamos no potencial das pessoas, e na nossa filosofia entendemos que nós nascemos enquanto laçalistas para educar os pobres, preferentemente os pobres. Esses são as pessoas privilegiadas da nossa ação. Então está na nossa tradição e no nosso trabalho atender todas as pessoas carentes de educação. Então o atendimento ao pobre, que já foi privado de tantas demandas, esse precisa, se alguém tem que ser o melhor, é aquele que vai atender o pobre. Então aí nós temos mestres, temos doutores, pessoas qualificadas para dar o melhor para essas pessoas que nos procuram, porque nas clínicas, por exemplo, eu sou psicólogo também, trabalhei há mais de 10 anos como psicólogo clínico, entendo bem essa dinâmica e procuro passar. Eu não estou recebendo apenas um paciente. Atrás desse paciente tem um rosto, tem uma história, tem uma queixa, tem uma demanda, tem uma pessoa que vem procurar ajuda. Então, desde o momento que eu atendo o telefone, desde o recepcionista como acolhe e pede para aguardar o atendimento, desde a despedida e o volte amanhã ou semana que vem, todos esses gestos, eles são terapêuticos de alguma forma. E eles acolhem e eles educam. Então, o atendimento a pobre nas nossas obras sociais não é simplesmente pobre, preste um serviço, não. Nós queremos dar o nosso melhor, nós queremos acolher pessoas, e aí nós temos o depoimento das pessoas que nos procuram. Como eu me sinto bem, como eu me sinto amado, como eu me sinto acolhido, me sinto respeitado na minha individualidade, porque aqui, de fato, eu fui tratado como pessoa, eu tenho um nome, eu tenho um rosto, tenho alguém que tem o olho no olho. Isso faz toda a nossa diferença. Não só aqui no Sul, mas nas nossas obras assistenciais no Nordeste e Norte do Brasil. Lá procuramos muito trabalhar com a formação de professores. Eu mesmo desenvolvo pesquisa no Maranhão com formação de professores. E aqui no Sul nós temos, por exemplo, o Pão dos Pobres de Santo Antônio, uma obra centenária. Quantos e quantos passaram pelo nosso Pão dos Pobres de Santo Antônio? Toda a sociedade conhece o trabalho do Pão dos Pobres e somos muito gratos por toda a ajuda que recebemos para, de fato, educar pessoas e dar profissionalização a esses jovens para que eles tenham uma inserção no mercado de trabalho. A nossa escola na Vila Esmeralda, totalmente gratuita, atendendo pobres. Temos mais de 1.000 alunos na Vila Navegantes, em Pelotas, totalmente gratuita. E uma 4ª escola gratuita em Sapucaia do Sul, atendendo os pobres em Sapucaia. Então nós procuramos aí não só desenvolver um trabalho de responsabilidade social, porque o governo exige, ou porque é missão da universidade. Nós sempre procuramos, e eu passo para os nossos educadores e funcionários, junto com a responsabilidade social, vamos procurar trabalhar a nossa responsabilidade pessoal. Todos nós somos responsáveis por deixar esse mundo um pouco melhor, claro, as pessoas um pouco melhor. Aproveitar essa oportunidade aqui, olha, uma das mais interessantes entrevistas que, estou dizendo sem constrangimento nenhum, que eu realizei na minha história profissional está sendo com o reitor Paulo Fossati aqui, olha, espetáculo. Obrigado. Eu queria lhe perguntar o seguinte, como é que surgiu esse viés pela educação e tal? Tem alguma coisa a ver com DNA na família, alguma referência? Como é que surgiu o Paulo Fossati que decidiu lá atrás, com 15, 16 anos, olha, eu vou seguir esse caminho aqui porque é isso, meu sonho, enfim e tal. E imaginou um dia ser o reitor da Unilassalle? Olha, eu sempre imaginei ser professor, sempre me vi professor e no meio das pessoas. O senhor pergunta, tem DNA? Eu digo, tem influência dos pais, sim.
A minha mãe foi professora do interior do Rio Grande do Sul, ainda hoje está beirando os 80 anos. Qual é a sua origem, cidade? Eu sou natural de Quilombo, Santa Catarina. Quilombo. Os imigrantes que foram colonizar o oeste catarinense. Mas a minha família, a minha mãe, professora no interior do município de São Jorge, Nova Prata, Rio Grande do Sul. A minha mãe que diz que de manhã dava aula numa pequena comunidade onde moravam. Meu pai funcionário. E à tarde a minha mãe montada num cavalo, diz que andava 5, 6 quilômetros para dar aula numa comunidade vizinha. Então na trajetória tem a minha mãe, professora, o meu pai, um grande líder comunitário, envolvido com cooperativa, catequista, liturgia, igreja, sempre movimentando e liderando. E desde pequeno meu pai convidava para as reuniões de cooperativas. A minha irmã mais velha, também professora, uma segunda irmã minha foi minha professora por um período. Então, na família, eu tenho vários professores. Inclusive, hoje, tenho a minha irmã mais velha professora, meu irmão é químico e professor. Então, aí tem uma trajetória. E desde pequeno eu aprendi na família, e aí o grande valor da família, os grandes valores. Meu pai sempre dizia, busquem aquilo que faz vocês felizes. E eu, quando optei pela vida religiosa, por ser educador lasalista, tive um período de crise. Vou, não vou, continuo, não continuo. E escrevi para o meu pai. Na época eu escrevi uma carta. E meu pai deu retorno dizendo, Paulo, eu quero o melhor para os meus filhos, quero que todos sejam felizes. Qualquer escolha que você fizer terá o meu apoio e a minha acolhida. Eu disse, bom, foi um momento que eu me senti totalmente livre. Puxa vida, eu quero entregar minha vida para a educação. Gosto de estar no meio dos jovens, desde muito jovem, com o violão nas costas, cantando nos grupos de jovens, em sala de aula. E por aí eu fui me firmando, me identificando. E aí eu pude entregar minha vida e fazer disso o meu projeto de vida. Tanto que eu já passei praticamente por todos os níveis de ensino. Enquanto o reitor continua dando aula, o tempo é pequeno, é curto, mas continua dando aula. Períodos de férias já fui dar aula na Ilha do Marajó, lá no interior, na Ilha do Marajó, 10 horas de barco de Belém. Agora em abril estive dando aula e formando professores no Maranhão. Há 2 semanas estive em Moçambique, numa comunidade chamada Mangundi, a 300 quilômetros da cidade de Beira, formando professores, trabalhando com eles, porque isso de fato me identifica. Acredito firmemente que quando nós dignificarmos a docência, quando nós recuperarmos a autoestima dos professores, nós vamos ter um mundo melhor e vamos diminuir sequelas e problemas hoje que são simplesmente sintomas de um país ou de países carentes de boa educação. E aí eu vejo que eu posso dar uma grande contribuição. Professor e reitor da Unilassalle, Paulo Fossati, o mundo que nós estamos vivendo hoje, um novo ciclo com o sistema da globalização, a informatização, enfim, né? Esse novo ciclo, o consumismo, esse valor que o senhor acabou de falar aqui agora, os valores da família. Nesse século XXI, 2011, estamos perdendo isso? Será que é um dos descaminhos, digamos assim, da criminalidade, da violência, da epidemia da droga? É por aí, será? A grande preocupação é o que nós estamos deixando para gerações futuras. Nós não somos tão responsáveis por aquilo que está hoje, mas o que sou responsável, sim, por aquilo que nós fazemos com o mundo de hoje, com as condições de hoje. Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos? E passa muito, sim, por uma educação que trabalhe valores. Nós não podemos trabalhar apenas teorias, não podemos trabalhar apenas ideias. Eu posso ser um doutor cheio de ideias e não conseguir viver o mínimo de uma integração pessoal, um doutor cheio de ideias e não conseguir abraçar o meu filho quando eu chego em casa.
não conseguir respeitar e ver o funcionário que trabalha comigo como pessoa e não como objeto. Então nós precisamos hoje urgentemente trabalhar valores, e valores se começa na família. Lá que nós começamos, como diz o ditado, de pequeno que se torce o pepino, nós aprendemos respeito, aprendemos a bem viver, aprendemos solidariedade, aprendemos espiritualidade, aprendemos sentido da vida com a família. Minha pesquisa do doutorado, eu procurei estudar pessoas bem-sucedidas, características comuns de pessoas bem-sucedidas. E chama a atenção que todas elas, pessoas que eu entrevistei, bem-sucedidas na vida, e bem-sucedidas não é apenas financeiramente, mas bem-sucedido enquanto esforço pessoal em direção a valores, e valores de uma comunidade, de uma sociedade, e não valores apenas do meu interesse pessoal. Todas essas pessoas bem-sucedidas tinham em comum valores familiares, ou principalmente a internalização de um pai bom que me ensinou a caminhar, de uma mãe boa que me ensinou a caminhar e me manter firme diante da vida. Pessoas que não conseguiram introjetar valores, a escola hoje tem uma missão árdua e sofre muito e provavelmente não vai conseguir o pleno êxito para valores de cidadania, de respeito à vida, sim, respeito à diversidade, respeito a cuidar e gostar de si. Então, a grande preocupação hoje, nós precisamos sim recuperar a família, e eu não digo o conceito tradicional de família, não quero ser saudosista e voltar atrás, mas os referenciais familiares. Porque a competitividade do dia a dia, essa volúpia do consumismo, da competitividade, e a informatização também, né? Porque hoje os jovens, as crianças, enfim, ficam ali na frente da internet, no computador, os pais, né, na competitividade do dia a dia, enfim, e tudo. E aí se transfere, e se faz uma confusão muito grande. Queria que o senhor avaliasse isso, se tem sentido isso que eu estou colocando. As pessoas parecem que estão confundindo a educação, transferir a educação familiar para a escola. A escola é um ensino. Claro que tem o viés da educação na escola, mas a escola é o ensino. A educação tem que vir da família, né? Os valores, a base vem da família. Sim. Né? Aí vem a grande pergunta, qual é a função da escola? Qual é a função educativa da escola? Não podemos transferir aquilo que é da função paterna e da função materna. Eu nem digo aquilo que é do pai e da mãe, pelas diversas composições familiares que temos hoje. Agora, o que nós precisamos sim é recuperar os valores da função paterna, e quando eu digo função paterna, é lei, é norma, é limite, é contrato com os meus filhos. Nós precisamos de limites para que a vida se estruture. Recuperar a função materna, aqui principalmente toda aquela questão de um afeto, de relações saudáveis, relações de respeito, que ajudem a pessoa a crescer na sua integralidade. E também recuperar a função fraterna. E quando eu digo função fraterna, eu poder me reconhecer na simetria com o meu semelhante, com os meus pares. Então essa função de pai, mãe e irmão, a informática não vai substituir, os avanços tecnológicos não vão substituir, e os pais não podem se perder nessa jogada. Os pais, de fato, para darem o melhor, e a melhor forma de dizer que eu amo meu filho é colocar limite, sim, limite com afeto, limite com amor. A melhor forma de dizer que eu amo meu filho e estabelecer um contrato com ele é trocar o presente pelo tempo de estar junto. Grande problema das famílias hoje, não temos de fato tempo para estar com os filhos. Agora, importante então, vamos primar pela qualidade desse tempo. Eu não tenho mais 3 horas como os meus pais para estarem comigo. Se eu tenho meia hora para o meu filho, que seja uma meia hora de qualidade, que ele possa internalizar um pai bom, um pai amigo, um pai que está presente, um pai que se comunica, que dialoga. Introjetando esse pai, ele vai poder se estruturar na vida. Agora, se nós trocamos a função materna e paterna por presentes ou por informática, não podemos trocar. Elas vêm como um complemento, mas jamais como substitutas do pai ou da mãe.
ou dessa figura paterna e materna tão essenciais para as pessoas hoje poder se organizar e caminhar bem na vida para ter êxito na vida. Professor, olha, quando o entrevistado é bom, eu sempre digo, o tempo passa rápido demais, estamos fechando 1 hora aí de programa. De repente, alguma questão que eu não levantei, que o senhor gostaria de deixar aos nossos telespectadores com relação à Unilassalle, por gentileza? Bom, do Unilassalle eu digo que nós estamos em pleno crescimento. Hoje nós somos centro universitário e nós fizemos a opção em nos tornarmos universidade. E para isso nós já estamos com 3 mestrados em pleno andamento, mestrado em educação muito bem conceituado, mestrado em engenharia e impactos ambientais e mineração e mestrado em memórias sociais e bens culturais. Estamos aguardando o reconhecimento do MEC para o mestrado Desenvolvimento Humano e Saúde e um 5º mestrado em Gestão. E para o próximo ano também estamos encaminhando para o MEC o nosso doutorado em Educação. Uma segunda ideia importante, aproveitando a rede dos 80 países com instituições lassalistas, opção estratégica nossa, a internacionalização. E quando digo internacionalização, nós estamos incentivando professores e alunos para mobilidade acadêmica alunos, recebendo alunos de vários países. Hoje mesmo estamos aí com alunos da França, alunos da Espanha, alunos de Portugal, alunos do México e enviando alunos e professores, porque a mobilidade está se dando através de alunos, através de professores e através de projetos. E uma grande novidade que estamos lançando agora em outubro é a nossa LaSalle Business School, buscando todo o métier e expertise da LaSalle Business School de Madrid e Barcelona. Estamos trabalhando em parceria e lançando nossos MBAs e nossos cursos de extensão através da nossa escola de negócios, que nos próximos dias estamos fazendo o grande lançamento. E uma escola de negócio onde temos professores da Europa dando aula em Canoas, de Canoas indo para a Europa. Já temos um primeiro grupo de alunos agora para início de novembro, 23 alunos já com o pacote fechado para aulas em Madrid e visitando as maiores empresas de Madrid. Então essas são algumas novidades do Unilassalle, que está crescendo, se consolidando, repito, sempre com muita excelência acadêmica, com muita humanização, para sempre fazer jus àquilo que a nossa filosofia lassallista marca em 80 países. Vestibular vem aí. O vestibular vem aí. Acabamos de assinar os editais. Nos próximos dias já estará a nossa campanha na mídia. Vestibular para 37 cursos de graduação. 37 cursos de graduação. E uma última ideia muito importante. Nós participamos da rede internacional das universidades lassallistas. A cada 2 anos temos um encontro em um dos países. Próximo ano, agora, em fevereiro, estaremos nas Filipinas, nos reunindo todas as universidades lassallistas do planeta para tratarmos da excelência acadêmica e da mobilidade acadêmica entre os nossos países. Estamos levando para lá nossa experiência do nosso tecnosocial, porque nós, Unilassalle e Canoas, assumimos diante das universidades lassallistas sermos reconhecidos em toda a América Latina e na comunidade lassallista mundial a nossa expertise em tecnosocial. Ou seja, formação de pessoas, formação de pequenas empresas, e ali estamos investindo muito. Inclusive o nosso prédio do Tecnosocial está sobre a BR-116, no prédio 14, fazendo um trabalho maravilhoso com as cooperativas, com as pessoas, com as pequenas associações. Professor, reitor Paulo Fossati, muito obrigado pela presença, foi um prazer muito grande recebê-lo aí. Esperamos aí que breve possamos voltar a falar novamente sobre o ensino e a comunidade lassallista. Fiquem as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, ver que eu sou um apaixonado pela educação e, de fato, o tempo é pequeno, mas quero agradecer esse espaço de poder mostrar um pouquinho do bem que nós fazemos em educação. Se tem algo que nós entendemos é de educação. E essa é a nossa forma de contribuir com o governo, de contribuir com as empresas, contribuir com a sociedade, para que o mundo seja melhor e para que as pessoas vivam mais, vivam em plenitude. Então, muito obrigado por essa oportunidade e o Unilassalle está à disposição
da sociedade, do governo, para as nossas parcerias e para aquilo que nós pudermos contribuir em matéria de educação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Conversei com o reitor da Unila Salle, o professor Paulo Fossati. O programa Ponto de Vista fica por aqui, convidando você, telespectador, para que continue ligado conosco no seu canal 16 TV Assembleia. Eu volto com novos entrevistados. Até lá!